Fala pessoal, Eduardo Barbosa aqui e hoje a gente vai falar, tá, sobre coração, tá? Então acompanhe aqui comigo na tela que a gente vai fazer um resuminho sobre. Fala pessoal, então agora a gente vai falar, tá, um pouquinho sobre coração, né? E diferentemente daquele formato que a gente está acostumado, né? A gente vai ver que a anatomia do coração ela é completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? E falando sobre coração, qual seria a principal função do coração, né? O coração, na verdade, ele é uma bomba muscular, né? Ele é a principal bomba muscular que a gente tem, tá? E a função básica dele, né, seria ali fazer o aporte, né, adequado de sangue, tá? Para os tecidos do corpo. Então, o coração ele vai ser quem vai impulsionar esse sangue, tá? Quem vai fazer a força ali, né, de impulsão dentro de um sistema fechado, tá? E ele vai jogar esse sangue para as vias de acesso, tá? Que no caso são os vasos sanguíneos, né? Que aí vai ser o sistema vascular. Então, juntando o coração com esse sistema vascular, a gente tem o sistema cardiovascular. E o coração ele tem um papel central dentro desse processo, tá? E como a gente sabe também, tá? O coração, ele é um músculo que ele é cavitário, tá? Então ele tem cavidades. E quais que são essas cavidades, tá? A gente tem nos mamíferos ali, né? E consequentemente os seres humanos, eles têm 4 dessas cavidades, que elas são divididas, tá? Entre 2 átrios, certo? E 2 ventrículos. Tudo bem? A gente já vai ver como que funciona essa divisão, mas basicamente é isso, tá? E onde que fica a localização desse coração, né? Então vamos colocar aqui, onde que fica a localização? O coração, diferentemente do que muitas pessoas costumam imaginar, né? O coração ele não fica extremamente centralizado aqui no peito, né? No tórax. Ele fica, na verdade, se eu for fazer uma divisão aqui, ó, tá? Mais centralizado, o coração ele fica, tá? 2/3 para a esquerda e 1/3 da sua porção fica mais para o lado direito, tá? E como que a gente pode dizer, ó, que a gente tem um osso aqui, tá? Que a gente chama de osso externo, tá? Então esse osso a gente chama de osso externo, externo com S mesmo, tá? E aqui esse osso externo ele é dividido em 3 porções, tá? Que é o manúbrio, tá? O corpo do externo e aqui embaixo a gente tem um acidente ósseo, né? Que ele chama processo chifoide, tá? Os nomes eles são estranhos mesmo. Mas esse é um ponto assim de localização anatômica também para o coração. Então o coração ele fica, né, olhando uma pessoa de frente, ele fica logo atrás desse osso, tá? Que a gente chama de externo. Então, colocando aqui, tá? Uma característica, vou deixar aqui externo, tá? Vamos lá. E agora, ó, fazendo já nomeando, né? As porções ali do coração, aqui do lado direito, tá? Do lado direito. Só para exemplificar, quando a gente fala direito e esquerdo, muitas vezes causa uma confusão. Por quê? Porque você escreve direito aqui, mas poxa, para mim tá do lado esquerdo, né? Eu que tô olhando. Mas na verdade, é como se a gente estivesse vendo uma pessoa de frente. Por isso que os lados eles são trocados, tá? Então a gente enxerga como lado esquerdo aqui, só que na verdade esse é o lado direito, tá? De quem a gente está olhando. Então, o nome que se dá aqui para essa região, tá? Mais lateral, a gente chama de borda direita. Aqui a gente chama de borda, tá? Esquerda. Aqui embaixo, né, fica a borda inferior, tá? E aqui em cima, tá? Fica a marcação da borda superior do coração. Certo?
E tem uma outra divisão que ela é feita também, tá? Que você consegue marcar aqui, né? Nessa ponta do coração, a gente chama de ápice do coração, tá? Já mais aqui em cima, né, acompanhando a borda superior, a gente chama, tá, de base do coração, certo? Então, se a gente fosse traçar um paralelo, ó, aqui, imagina que eu vou formar uma pirâmide, tá? Então, eu vou formar uma pirâmide aqui. Então, vamos lá. Em uma pirâmide, a gente tem aqui na ponta dela, né, o ápice e a gente tem a base dela, tá? Então, é basicamente assim que você vai elaborar onde que ficam as partes do coração, tá? Justamente porque o coração ele é tridimensional, por isso que a gente usa, nesse caso, uma pirâmide para ilustrar. Tudo bem? Agora, voltando, ó, é importante destacar que essa região que o coração fica, ele fica entre, tá, o pulmão direito, tá? Ele fica encostado no pulmão direito, né, com a borda direita no pulmão direito. A borda esquerda ela vai ficar encostada, tá, no pulmão esquerdo, tanto que o pulmão esquerdo ele tem aqui um espaço para alocar o coração, tá? Para o coração ficar encostado nele. Já embaixo, ó, a gente tem o músculo, né? Que a gente chama, que é um músculo respiratório importante, que a gente chama de diafragma, tá? E atrás, né, tem ali a coluna torácica, né, tem um conjunto de músculos ali que envolvem, né, o coração, sem dizer que ele também, além do externo, que é esse osso, ele fica envolto, tá, com esse gradil costal, né, esse conjunto de grades, né, que são as costelas ali, que elas ali formam de fato uma armadura, tá, justamente para proteger essa região extremamente vital. E esse ponto que o coração ele fica, tá, localizado, a gente chama, tá, de mediastino, que é essa região. Tudo bem? Um outro ponto importante que eu queria destacar é que em volta do coração, além desse conjunto, tá, de órgãos ali, de ossos, de musculaturas, o coração ele também fica ali, entre aspas, preso nessa região por ligamentos, né? E em volta dele, tá, a gente tem uma película, tá? Que é uma camada, ela é dividida em três, mas basicamente é uma película, tá? Que ela fica envolvendo o coração e que a gente chama de pericárdio, tá? E esse pericárdio, certo? Ela é uma película que ela ajuda a proteger o coração. Por quê? Aqui, por exemplo, eu tenho o pericárdio, aqui eu tenho já o coração em si, tá? E entre o pericárdio e o coração, a gente tem um líquido que ele é aquoso, viscoso, tá? E qual que é a função dele? A função dele é a seguinte: quando a gente está, né, fazendo as atividades de vida cotidiana, ou praticando uma modalidade esportiva, né, ou movimentos ali abruptos, uma freada de carro, por exemplo, o coração, para evitar que ele bata, né, que ele entre ali em choque, tá, com os órgãos, né, e o conjunto de ossos ali que está em volta, esse líquido aqui que tá envolvendo o coração, ele ajuda, tá, a distribuir esse impacto, tá? Então ele evita que o coração sofra um golpe seco, tá? Então é importante a gente destacar a importância também do pericárdio nessa questão de proteção, tudo bem? Justamente para evitar que o coração sofra um golpe seco ali, né, que poderia lesioná-lo, tá? Então, é importante a gente destacar. E vamos passar para aqui embaixo. Aqui sim, de fato, é como o coração ele é, né, anatomicamente falando, tá? Diferentemente do que a gente está acostumado. Mas um ponto importante, como a gente viu aqui atrás, ó, tá? Aqui acima, o coração ele não é totalmente vertical, ele não fica totalmente na vertical, né? Ele fica, na verdade, um pouco inclinado à esquerda, tá? Tendo aqui o ápice, né? E a base dele acima, tudo bem? Um outro ponto importante que você pode observar é que quem já foi ao médico, né, ao cardiologista ou a um clínico, uma consulta de rotina, muitas vezes o médico ele está com o estetoscópio e ele posiciona, tá, o estetoscópio nessa região para fazer a ausculta.
E esse daqui é um foco, tá? de ausculta que muitas vezes acaba sendo usado para avaliar a função cardíaca também, tá bom? Que é bem nessa região do ápice do coração. Mas vamos seguindo. Agora, ó, esse coração, ele sofreu um corte aqui, tá? E ele foi aberto, tá? E é isso que a gente está vendo aqui, tudo bem? Nessa imagem maior, tá? E aí agora a gente vai começar a fazer a divisão das cavidades do coração, que a gente tinha dito que eram 4 cavidades, né? Então vamos começar a elencá-las aqui. Então, aqui, ó, do lado superior, né, no canto superior direito do coração, a gente tem, tá, o átrio direito, certo? Que eu vou nomear aqui como, eu vou abreviar como AD, tá? Um ponto importante é que o átrio, ele também pode ser conhecido, tá, e nomeado como aurícula, tá? Então, assim, se você vê o nome aurícula, você já vai associar ali com o átrio, tudo bem? Então, você tem o átrio direito, tá? Aí aqui você tem uma cavidade que geralmente é um pouquinho maior, né, que o átrio, que chama de ventrículo direito, que eu vou nomear como VD, tudo bem? Aqui do lado esquerdo do coração, ó, a gente tem o átrio esquerdo, tá? O AE. E aqui embaixo, ó, a gente já tem, tá? Essa quarta cavidade que a gente vai chamar de ventrículo esquerdo, certo? Então a gente tem essas 4 cavidades e a gente vai falar agora um pouquinho também das válvulas cardíacas, tá? Então aqui, ó, só para facilitar, eu vou deixar a abreviação que a gente já viu, tudo bem? Como funciona. Então eu vou apagar. Ali o átrio esquerdo, o átrio direito não tem, eu vou escrever ele. Certo. Beleza. Então eu vou colocar aqui, né? AD, tá? Que é o átrio direito. Então vamos lá. Falando agora das válvulas cardíacas, ó, a gente tem válvulas que elas são atrioventriculares, que é a que a gente vai falar principalmente hoje, tá? Atrioventriculares, que elas ficam, ó, entre o átrio, tá? E o ventrículo, por isso que é atrioventricular. Então, ó, eu vou marcar aqui esse tecido branco, ó, tá? Que tem do lado direito do coração e do lado esquerdo do coração, certo? Essas válvulas atrioventriculares, a gente tem duas. A que fica do lado direito do coração, né? Ela é a válvula tricúspide, tá? E a válvula do lado esquerdo, a gente chama de válvula bicúspide ou mitral, certo? Ou mitral, que ela também é conhecida, tá? E qual que é a função das válvulas cardíacas? Elas fazem com que o fluxo de sangue ele tenha um sentido unidirecional. Tá? Ou seja, para o coração ele seguir só um sentido, né? Para ele ter eficiência ali para ser bombeado e para ser conduzido, tudo bem? A gente vai ver como funciona também essa dinâmica de fluidos dentro do coração, tá? Que tem uma participação extremamente importante dessas válvulas, tá? Então, como que funciona o fluxo de sangue aqui? Eu vou aumentar um pouco, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, ó, basicamente, o sangue, né, que ele já passou ali pela troca de gases com os tecidos do corpo, ele fica pobre, tá, em oxigênio. Então, ele vai ter que retornar, né, pelo coração através das veias. Ele vem pela veia cava, tá, inferior e pela veia cava superior. Ele vai entrar no átrio direito, tudo bem? Do átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai ser bombeado, tá? Para as artérias pulmonares. Passando para as artérias pulmonares, ele vai passar por um processo que a gente chama, tá? Esse sangue, ele vai passar por um processo que a gente chama de hematose, certo? Então ele vai passar por uma hematose, que é o quê? É a troca de gases, que elas acontecem ali
entre os saquinhos de ar que a gente tem nos pulmões, que a gente chama de alvéolos pulmonares, fazendo ali a troca de oxigênio. Aqui, imagina aqui, ó, uma hemácia, tá? Que ela está passando nos capilares sanguíneos e ela vai fazer a troca de gases, tá? Com esses alvéolos. Então, justamente ali a gente vai ter essa hematose para fazer com que esse sangue ele seja de novo enriquecido com oxigênio, tá? E depois a gente vai, né, expelir ali o CO2, tudo bem? Então, depois que esse sangue ele foi enriquecido, ele vai voltar, tá? Através das veias pulmonares, tá? Ela vai entrar aqui no átrio esquerdo, vai ser conduzida para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai ser bombeado, ele vai entrar em sístole, né? Ele vai contrair e ele vai jogar sangue, por fim, tá? Para a artéria aorta, que ela vai distribuir esse sangue rico em oxigênio para toda a circulação sistêmica, certo? Para o corpo, tudo bem? O ponto importante aqui é que eu falei dessa condução, né, de sangue para os tecidos do corpo, só que muitas vezes a gente questiona, a gente fala, pô, tudo bem, os tecidos, o coração ele tem um papel importantíssimo ali para fazer esse aporte de sangue, né, para os tecidos, para perfundir esse sangue de forma adequada, mas como ele mesmo se nutre, né? E um ponto muito legal é que o coração, ó, ele tem o que a gente chama de circulação coronariana, tá? Então a gente tem as coronárias, que são os vasos sanguíneos que irrigam o coração, tá? E aí elas vão, né, se bifurcando e vão ali se tornando vasos menores, né, até chegar em capilares sanguíneos para nutrir todo esse miocárdio, tá? O músculo cardíaco, para ele conseguir produzir energia também e gerar contração, tá? Tem casos, por exemplo, né, de infarto do miocárdio em que algumas, né, uma dessas artérias ou de alguns ramos dela, eles são ali bloqueados, tá? Eles são ocluídos e aí o ponto de oclusão, o ponto que está atrás dessa oclusão, ele fica sem o aporte adequado de sangue. Então, geralmente a região ela acaba ali morrendo, tá? Por isso que o infarto do miocárdio ele é tão letal. Mas claro, se por exemplo infarta uma região que ela é mais distal, né, ela está mais distante, ó, ela vai perfundir uma região menor. Porém, se ela já tem um bloqueio já inicial, toda essa região aqui, ó, vai ficar sem o aporte adequado de sangue. Então, muitas vezes acaba sendo mais grave, tá? Quando é mais proximalmente, né, logo no começo da irrigação. Tudo bem? Mas depois, se vocês quiserem que eu faça uma aula falando mais sobre infarto do miocárdio, né, sobre isquemia, aí eu posso elaborar uma aula mais específica, tá bom? Mas voltando, e um outro ponto importante, né, o coração ele é nutrido além das coronárias, quando a gente está falando ali dentro das cavidades do coração, o contato do sangue ali com o endocárdio, né, que é a camada mais interna do coração, também é a troca ali de nutrientes, tá? Justamente pelo contato entre o sangue com a musculatura, com a região interna, tá? Com os tecidos que estão ali, certo? Então vamos lá. A gente falou, né, de como funciona essa dinâmica de fluidos dentro do coração, o sentido que ela segue, e eu havia comentado a importância que essas válvulas cardíacas elas possuem, né? E basicamente como que elas trabalham, tá? Para manter esse fluxo unidirecional que eu comentei. Então, vamos lá. Aqui, esse sangue, ele chegou, tá? Pela veia cava e vem aqui para o átrio direito. Do átrio direito, ela passa para o ventrículo direito. Porém, o que precisa acontecer? Esse sangue que está no ventrículo, ele precisa ser direcionado para a artéria pulmonar. Ele não pode voltar, certo? Para o átrio. Ele não pode voltar para o átrio. Senão, o fluxo de sangue ele fica interrompido ali, né? Não tem um sentido ali adequado. E aí o que acontece? Quando o sangue ele vai do átrio para o ventrículo, ele tem uma passagem livre. Essas válvulas, ó, elas se abrem. Porém, quando esse ventrículo ele contrai, ele faz força para ejetar o sangue, para jogar o sangue para fora dele, essas válvulas aqui, a válvula no caso, né, a tricúspide, que é do lado direito do coração, ela se fecha. Ela se fecha e ela não deixa o sangue
voltar para o átrio. Então ele bate aqui, ele impacta, né, nas válvulas e aí ele tem o direcionamento adequado para a artéria pulmonar. A mesma coisa acontece, né, aqui, quando o sangue ele chega no átrio esquerdo, ele vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo. Esse átrio esquerdo ele relaxa, tá? Aí o ventrículo esquerdo ele vai contrair, tá? E quando ele contrai, ele vai empurrar esse sangue para o único caminho que ele pode percorrer, que no caso vai ser para a artéria aorta, tá? Por quê? Porque justamente, ó, essa válvula, né, mitral ou bicúspide, ela vai se fechar. E aí ela não vai deixar o sangue retornar para o átrio esquerdo. Tudo bem? Então ela tem um papel importantíssimo para manter esse fluxo unidirecional de sangue, tá? E aí, ó, a gente vai entender também como que é a dinâmica de funcionamento das válvulas. Então, como que elas se fecham e como que elas se abrem, né? Aqui a gente tem, ó, esses músculos, tá? Que eles são chamados de músculos papilares, tá? E eles fazem a conexão, tá? Com as válvulas cardíacas, tudo bem? E a conexão, ela é por intermédio, ó, dessas cordas aqui, que a gente chama de cordoalhas tendíneas, certo? Então a gente tem esse músculo aqui que está em amarelo, ele chama de músculos papilares. E aqui em branco, essas cordinhas, elas são chamadas de cordoalhas tendíneas, certo? E como que funciona basicamente isso? Quando o ventrículo esquerdo aqui, ele contrai, obviamente esses músculos papilares, eles são músculos, então eles vão contrair também. E qual que é a dinâmica de funcionamento deles? Quando eles contraem, eles vão gerar uma tensão nessas cordas aqui, tá? Eles vão gerar uma tensão nessas cordas, vão gerar uma força de tração. Então, essas cordas elas vão se esticar. Só que, como tem o sangue, ele está sendo empurrado também para cá, você vai conseguir criar uma dinâmica em que essa válvula ela fica fechada, porque ela está sendo puxada e empurrada ao mesmo tempo. Então ela vai conseguir ficar competente, ela vai ficar fechada e ela não vai colapsar para trás, né? Tá? Ela não vai prolapsar. Que muitas vezes a gente vê prolapso de válvula, né? Ou insuficiência de válvula, e aí a gente pode se lembrar um pouquinho disso. E para facilitar o entendimento, seria como se fosse um esquema de paraquedas, tá? Ou de guarda-chuva, quando você está naquela tempestade que você reza para o guarda-chuva para ele aguentar e não abrir, as hastes de metal do guarda-chuva elas seriam como se fossem as cordoalhas tendíneas. Já o guarda-chuva em si seriam as válvulas. Então, ó, quando os músculos papilares eles estão contraindo, eles puxam essa como se fosse haste, tá? E elas fazem com que, ó, o guarda-chuva, né, ou no caso a válvula, ele consiga sustentar. Porém, tem casos, né, de doenças em que você tem uma ruptura dessas cordoalhas e aí essa válvula ela se abre como se fosse um guarda-chuva, tá? Em uma tempestade em que essas hastes não aguentam. Um outro também esquema que a gente pode fazer, um outro paralelo, seria de um paraquedas, né? Em que as cordoalhas elas seriam basicamente as cordas do paraquedas, né? E o paraquedas em si seria a válvula, tá? Então, essas cordas elas são extremamente importantes para conseguir gerar essa sustentação aqui para o paraquedas em si, tá? Para ele não se abrir. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado entendido. A gente tem outras válvulas aqui no coração, que são as semilunares, né? Que tem, por exemplo, a semilunar aórtica, mas a gente não vai falar muito sobre ela, tá? Então aqui, né? Tem o funcionamento, a dinâmica das válvulas atrioventriculares. Então, quando o sangue ele passa do átrio, tá, para o ventrículo, ele tem passagem livre, ó, tá? As válvulas elas cedem aqui, elas abrem as cúspides, né, ou os folhetos dela. Porém, quando o sangue ele vai ser direcionado, quando o ventrículo entra em sístole, né, ele contrai,
e ele empurra esse sangue, ó, esse sangue ele impacta nas válvulas e ele volta, tá? Ele não consegue passar, justamente por essa atividade muscular aqui dos músculos papilares que geram essa força de tração e mantém essas cordas tensionadas para não deixar essa válvula se abrir, tá? E o ponto importante que a gente pode perceber aqui, ó, essa válvula ela é bicúspide. Então, ó, o que são as cúspides? São esses folhetos aqui, ó, tá? Então são esses folhetos. Se uma válvula, tá? Se uma válvula tivesse 3 cúspides, ela vai ser chamada de tricúspide, tudo bem? Então lembrando que a válvula bicúspide, ela fica do lado esquerdo do coração, tá? É uma válvula atrioventricular do coração esquerdo, tá? Ou ela também é conhecida como válvula mitral. E você tem a válvula tricúspide, que o nome dela é porque justamente ela tem 3 cúspides, tá? Ou 3 folhetos também, que também é chamado, tá? Certo? E aqui, ó, a gente pode observar isso na prática mesmo, ó, que você tem aqui os músculos papilares, ó, tá? Que eles ficam no endocárdio, e aqui as cordoalhas tendíneas que vão gerar tração para sustentar as válvulas, tá? Para as válvulas não prolapsarem. Aqui é um outro exemplo que eu falei daquelas válvulas semilunares, né? Que aqui é um exemplo de uma válvula aórtica normal, tá? Ou seja, aqui ela está competente, ela está extremamente saudável, né? Então ela consegue se abrir e se fechar de forma adequada. Porém, tem casos que, por exemplo, você pode ter uma infecção, né, que a gente chama de endocardite, e que essa endocardite ela pode gerar pode gerar aqui uma infecção nessa válvula e ela pode ficar toda calcificada. Então essa válvula ela fica incompetente, ó. Ela fica toda deformada. Então ela não consegue se abrir e fechar adequadamente. Ela fica insuficiente, tá? Então nesse caso você tem que fazer uma cirurgia, né, de troca valvar, fazendo ali a aplicação, né, e de uma válvula que ela é ou uma prótese biológica, tá? Ou uma válvula mecânica, tudo bem? Aí o cirurgião, né, ele vai ter que elencar ali qual que é a melhor opção para aquele determinado caso, tudo bem? Outras questões que também geram estenose de válvula são condições como hipertensão arterial, em que você gera uma sobrecarga muito grande aqui, ó. A artéria aorta, ela faz, como a pressão está muito alta, ela acaba exercendo uma força muito grande aqui nessa válvula semilunar e acaba fibrosando ela, né, calcificando ela. Então ela também não fica com aquela movimentação adequada, tá? Um outro ponto que eu queria destacar com vocês é que o ventrículo esquerdo, ó, ele tem uma característica que eu queria perguntar para vocês o porquê disso, tá? O ventrículo esquerdo, ó, ele é muito mais espesso do que o ventrículo direito. E eu pergunto para vocês, o porquê que isso acontece? Vamos lá, quem respondeu? Então, seria basicamente por quê, né? O ventrículo esquerdo, ele precisa bombear sangue para a artéria aorta, que vai fazer uma distribuição para o corpo todo, para a circulação sistêmica. Já o ventrículo direito, ele não precisa ser tão musculoso porque ele vai bombear sangue para as artérias pulmonares que vão para os pulmões. E como a gente viu no início da aula, os pulmões eles estão logo ao lado do coração. Então, não precisa de uma força tão grande para impulsionar esse sangue, tá? Então, quando você estiver tendo quem, né, tiver uma aula de anatomia, né, quem for da área da saúde, pode observar que em um coração normal, quando você tiver essa região mais espessa aqui, você já sabe que é o ventrículo esquerdo, tudo bem? É uma forma de identificar também, tá? Então vamos seguir. Agora, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de condução elétrica, tá? O sistema de condução elétrica do coração. Sistema de condução elétrico. O que acontece, tá? No coração, a gente tem as células que a gente chama de cardiomiócitos. Cardio, né? Obviamente vem de coração, e miócitos é a mesma coisa que célula muscular.
Então, os cardiomiócitos são as células musculares do coração. Tudo bem? Só que nesse coração tem algumas células cardíacas que elas têm uma especialidade, tá? Elas são um pouco ali diferentes. E basicamente, elas são células que conseguem produzir impulsos elétricos, tá? Elas fazem ali o disparo de potenciais de ação, que é o que vai dar para o coração a característica dele de ser uma bomba, né? De ser ali pulsátil. Então, o coração ele precisa de 3 características, né? Essas células, elas têm 3 características. Elas têm estímulos pulsáteis, né? Ela tem uma característica também de ser ritmada, tá? Então, são estímulos pulsáteis que eles são ritmados, tá? E essa geração, tá, de estímulos elétricos, ela é espontânea. Espontânea, isso. Tá? Então, onde que ficam os focos, tá? Essas células, elas ficam aglomeradas em pontos específicos do coração, tá? Então, que é o que a gente vai chamar, né, de marca-passo, tá? Então, aqui, ó, nessa região do coração, a gente tem um conjunto dessas células, tá? Que não são neurônios, é importante deixar isso claro, tá? Que é chamado de nó ou nodo sinoatrial. Tá? E aí, ligando esse nó, ou nodo sinoatrial, a gente tem um feixe, aqui tem vários feixes, né? Dessas células, que são feixes internodais, que chama, tá? E eles vão se ligar aqui, ó, em um outro nodo, tá? Que é o nodo que a gente chama, ou nó átrio-ventricular, porque ele fica ali entre o átrio e o ventrículo, né? Nó átrio-ventricular, tá? Logo depois, tá? A gente tem uma outra comunicação com esse feixe aqui, ó, que a gente chama de feixe de His, tá? A gente tem esse feixe de His e aqui depois, ó, eu tenho um ramo que ele vai para a direita e eu tenho um outro ramo que vai para a esquerda, tá? E aqui a gente vai se encontrar, tá? Com a rede ou as fibras, tá? De Purkinje. Tudo bem? Aí você fala para mim, você fala, pô, mas para que precisa de tudo isso, né? Qual que é a lógica para isso acontecer? E essa lógica, basicamente, é que o coração ele precisa de um timing adequado, tá? De contração muscular. Ele precisa ter um padrão adequado de contração muscular. Uma parte do coração ela precisa contrair um pouco antes do que outra, tá? E a gente vai ver aqui basicamente como isso também funciona. A gente vai relembrar e vai entender o porquê. Então, lembrando, né? O sangue ele vai chegar do corpo pobre em oxigênio, ele vem para os átrios, vem para o átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, tá? E depois ele precisa subir para as artérias pulmonares, tá? Para ir lá para os pulmões para fazer a troca gasosa. Então, o que a gente entende é que o quê? Essa região, né? Ela precisa contrair primeiro para jogar esse sangue para o ventrículo, depois essa região que tem que contrair para levar esse sangue lá para cima, certo? Então, por isso que essa região precisa gerar um impulso elétrico antes, para depois essa região gerar um impulso elétrico e depois esse ventrículo se contrair. E a mesma coisa acontece com o átrio esquerdo. O átrio esquerdo precisa contrair antes para jogar sangue aqui para o ventrículo e depois só que o ventrículo tem que contrair para jogar esse sangue para a artéria aorta. Tudo bem? Então, assim, a lógica de funcionamento do corpo humano, ela é muito, assim, bem estruturada, ela é muito bem feita, né? E então, é basicamente por isso que você tem ali os marcapassos e toda essa distribuição do feixe de His, da rede de Purkinje, que é justamente para você conseguir orquestrar muito bem como que essa contração ela vai ser realizada. E esse padrão de contração, quando você tem esse ritmo organizado, né, isso a gente chama de ritmo sinusal, tá? Que é o ritmo adequado que o coração ele tem que contrair. Então ele tem que ter primeiro a sístole atrial, né, a contração do átrio, depois a sístole ventricular. Por isso que a gente escuta aquele tum 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 tum,
tum, tum. Agora, quando o coração ele entra num quadro que é de fibrilação, é quando você tem ali a atividade elétrica de vários pontos do coração funcionando de forma descoordenada, tá? Em que você não consegue impulsionar esse sangue da forma adequada, você não consegue fazer esse fluxo unidirecional, tá? Então isso também demanda um gasto energético muito grande quando o coração fica descompassado assim, tá? E aqui por fim a gente chega, né, em como esse sistema fechado funciona. Que de novo eu vou repassar para vocês, né? Então aqui, ó, a gente teve vou diminuir um pouquinho. Pronto. Então, aqui a gente teve, né, o sangue, ele passou ali por todos os tecidos do corpo, né, os órgãos ali, fez a troca gasosa, e vai ter que retornar para o coração, né? Vai ter esse retorno de sangue, o retorno venoso, ele vem pela veia cava inferior, pela veia cava superior, chega no átrio direito. Chegou no átrio direito, ele vai ser conduzido para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai seguir, tá, para a artéria pulmonar, onde vai acontecer a hematose. Fez a troca gasosa, esse sangue ele se enriqueceu de oxigênio novamente, ele vai voltar pelas veias pulmonares, né? Vai voltar para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai retornar para a artéria aorta, que depois ela vai se bifurcar, né? E vai virar ali as grandes artérias, médias artérias e depois as arteríolas e os capilares, tá? E aí todo esse processo, lembrando, ó, ele é um circuito fechado. Tá? Então esse sangue ele não sai, né, dessa região, tudo bem que tem a drenagem pelo sistema linfático, mas a grande parte desse sangue, né, ela vai ficar dentro desse sistema e basicamente isso vai acontecer até a pessoa, desde que a pessoa continue viva, tudo bem? Então a gente pode ver que é um sistema que ele é fechado, ele tem um fluxo unidirecional e que o coração ele tem um papel extremamente central e importante dentro desse processo. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre sistema cardiovascular mesmo, né, envolvendo ali os vasos, as artérias, as veias, a diferença entre elas, eu posso fazer também. E, claro, sugestão de outros temas também relacionados à área da saúde. Eu posso abordar com vocês uma aula de valvulopatia, né, de infarto do miocárdio, isquemia, enfim, tá? Eu aceito sugestões. Eu tentei organizar as ideias, tá? Para que fique passível de ser entendido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter esclarecido um pouco mais as dúvidas sobre o assunto, e qualquer sugestão, estou à disposição. Tô voltando aqui só para falar para vocês que, se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e, claro, mandar mais sugestões sobre temas, tá bom? Um abraço, até a próxima!